que existe é apenas o que existe agora? O passado foi apagado e o futuro é um vazio a ser preenchido? Bem, a resposta reside entre o que já foi e o que ainda virá, no furtivo e sempre em movimento piscar de olhos que chamamos de presente. Vamos continuar uma jornada profunda na natureza do tempo, descendo um pouquinho mais pela toca do coelho para descobrir a origem física do tempo, explorando questões de determinismo e até mesmo refletindo sobre o que tudo isso revela sobre nossa consciência e livre-arbítrio. São grandes questões que nos conduzirão aos limites do que a física pode responder e talvez até um pouco além. Contudo, nesse momento, estamos efetivamente mergulhando na física, pois ela já nos oferece muitas respostas sobre a realidade do passado, futuro e presente. Muitas vezes concebemos o mundo existente como o mundo do agora. O passado se dissolveu, exceto nas tramas de nossas memórias. E o futuro? Bom, esse permanece como uma tela em branco, aguardando ser preenchido pelos nossos eventos que já pertencem ao passado. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Hoje vamos mergulhar no tempo, esse ente assustador que nos mostra insistentemente a finitude. Sob certas interpretações, a física sugere que passado e futuro existem perpetuamente, enquanto que o presente se desenha como uma ilusão. Para compreender por que isso ocorre, é necessário adentrar o passado. Essa concepção, como muitas outras na física, tem suas raízes em Sir Isaac Newton. Bom, foi Newton quem primeiro formulou um conjunto de leis que nos possibilita prever o movimento de todos os objetos no universo. As descobertas de Newton deram origem à noção de um universo determinístico, onde a ideia era que, ao conhecer a posição e velocidade de cada partícula no universo, juntamente com as forças que atuam entre elas, seria possível calcular todos os estados passados e futuro do universo. A mecânica quântica, por outro lado, pode argumentar o contrário, dependendo da interpretação que você escolher. A visão do universo de Newton incluía outra suposição, que agora sabemos que estava totalmente errada. Essa suposição era a existência de um agora absoluto e claramente definido. Bom, Newton ele assumiu que todas as partículas, observadores e pontos no espaço eram regidos por um único relógio constantemente em movimento. Esse relógio universal permitia definir uma noção de agora, que todos concordariam, estabelecendo assim um consenso sobre o que era passado e futuro. Essa representação da visão newtoniana do espaço e do tempo pode ser visualizada cortando uma dimensão do espaço. Então o espaço agora se transforma em uma fatia bidimensional, em um instante específico. Ao empilhar esses instantes sucessivamente, o tempo se torna a terceira dimensão. Cada fatia representa o mesmo universo em um dado instante e evolui de uma fatia para outra conforme as leis da física se desenrolam. Embora normalmente experienciemos o universo como uma fatia de cada vez, podemos também imaginar uma perspectiva fora do espaço e do tempo, onde toda essa estrutura simplesmente existe. Dessa perspectiva, o tempo não segue uma direção específica e não há um presente privilegiado. O tempo é tratado apenas como uma dimensão semelhante ao espaço. E só percebemos o fluxo do tempo quando folheamos as fatias sequencialmente. Às vezes usamos termos como universo em bloco ou tempo em bloco para descrever essa visão de todo o espaço e tempo que simplesmente existe nesse segmento quadridimensional. Bom, para enxergar a sequência de causa e efeito, os padrões evolutivos de estrutura e informação, a entropia e até mesmo nossa experiência consciente, que emerge na evolução futura de padrões de informação em nossos cérebros, é necessário folhear essas fatias do universo em blocos na direção correta. Nossa consciência do universo acompanha essa onda progressiva do presente. Para nós, o resto do universo em bloco não existe, pois nossa existência emerge progressivamente de uma fatia fina, como uma lâmina. Muito embora deva-se notar que a percepção de existir num único instante no tempo é, na verdade, uma ilusão. Nossa consciência, ou seja, a existência consciente, é uma espécie de borrão
ao longo de algumas centenas de milissegundos. Uma analogia que achei muito interessante é considerar o espaço-tempo quadridimensional como um disco de vinil. E nossa experiência subjetiva é a música codificada lá nas ranhuras. Visto de fora, tudo existe, mas a música só emerge quando tocada na direção correta. Nada é lançado no universo em bloco, ele simplesmente existe, e fenômenos temporais como nós estão apenas incorporados nele, quando observamos de maneira certa, claro. Há um termo para essa ideia de que todo o tempo passado e futuro simplesmente existe como uma estrutura atemporal. Eternalismo. Bom, eternismo ou eternalismo é uma abordagem filosófica para a natureza ontológica do tempo, segundo o qual todos os pontos no tempo são igualmente reais. Em contraste, o ponto de vista oposto seria o presentismo, que postula que apenas o momento atual tem uma existência significativa. O passado está apagado e o futuro ainda está em branco. Uma visão intermediária seria a do bloco em crescimento. A ideia de que esse encontro com o presente cria um universo em bloco à medida que avança, tecendo o passado do nada. Surpreendentemente, podemos abordar cientificamente essas ideias filosóficas com a ajuda de ninguém menos que Albert Einstein. Ele também era o gênio máximo do universo em blocos. A representação do universo em blocos que apresentei é muito newtoniana. Tínhamos um único eixo temporal com o qual todos concordavam, e todos concordavam sobre qual parte do bloco era atualmente o presente e quais lados eram o futuro ou o passado. Newton afirmou que só existe uma maneira de fatiar o universo, mas Einstein discordou. Em sua teoria da relatividade especial, Einstein revelou que não há uma forma absoluta de determinar se dois eventos ocorrem simultaneamente. Os conceitos de presente, passado e futuro tornam-se relativos. Então vamos esmiuçar isso. Como podemos definir o que significa agora para outras partes do universo? De acordo com a teoria da relatividade, nada, nem mesmo a informação, pode viajar mais rápido que a luz. Isso implica que qualquer evento distante já pertence ao passado quando o observamos. Podemos então representar a região do universo que podemos perceber como um cone de luz. Sinais de coisas dentro desse cone tiveram tempo de chegar até nós. O limite do cone contém os caminhos dos sinais que viajam à velocidade da luz. Eventos que ocorrem dentro desse cone representam o universo que vemos ao nosso redor, transmitido para nós pela luz. Eventos acima desse cone são invisíveis no presente. Teríamos que esperar até que o nosso cone de luz suba para envolvê-los, o que é o mesmo que dizer que precisamos esperar até que sua luz tenha tempo de chegar até nós. Toda a nossa fatia de tempo do presente não é observável no próprio presente. Para mapeá-la é necessário aguardar. A partir do seu ponto de vista, você está estacionário, afinal o movimento é relativo, então podemos considerar o seu movimento como inexistente. Isso significa que à medida que o tempo avança, você ascende verticalmente, estacionário no tempo, movendo-se exclusivamente ao longo do tempo. Conforme isso ocorre, os sinais começam a alcançá-lo a partir do intervalo de tempo que você está tentando mapear. Conchas sucessivas de luz de regiões mais distantes desse intervalo temporal chegam uma após a outra, ampliando a sua percepção. Até aqui, o presente parece ser definível, mesmo que apenas no futuro, mas as coisas ficam estranhas quando os outros estão em movimento em relação a você. Do seu ponto de vista, eles parecem cometer um erro. Estão avançando em direção a um conjunto de sinais recebidos e se afastando de outro. Ao mesmo tempo, toda a sua percepção da grade espaço e tempo é distorcida devido ao seu movimento. Já discutimos essa deformação anteriormente por meio da transformação de Lorentz, que aliás deixarei em um card por aqui em algum lugar. O resultado é que o observador em movimento constrói um mapa totalmente diferente desse intervalo de tempo. Eles definem o presente de maneira distinta. Na verdade, é possível que outro observador esteja na sua fatia do presente, mas você não está na dele. Esse é o efeito da relatividade especial de Einstein. O espaço e o tempo se inclinam um em direção ao outro, de modo que diferentes observadores dividirão o tempo do bloco em diferentes ângulos, dependendo das suas velocidades.
Até mesmo a sua noção de presente sofre alterações com o seu movimento. À medida que você avança a sua fatia do agora, ela se torna distorcida. As coisas que estavam à sua frente, que antes eram o futuro, tornam-se o presente, enquanto o passado, que estava atrás de você, também se transforma no presente. E o que antes era presente agora está no futuro. Por exemplo, se você der voltas pela sala, toda a sua fatia inclina-se de maneira caótica, como convés de um navio em uma tempestade. O efeito é mínimo de perto, mas na extremidade do universo observável, o presente oscila para frente e para trás alguns séculos cada vez que você muda de direção. Então experimente com cautela, porque você pode ficar tonto. Agora, voltando à questão, o que tudo isso diz sobre a realidade do passado e do futuro? Então imagine que o futuro é criado como uma onda presente varrendo o universo em blocos. Mas aonde está essa onda? A quem pertence essa fatia? Em um determinado ponto no espaço, você pode estabelecer todas as fatias de tempo possíveis representando diferentes presentes. As maiores inclinações são para coisas que se movem à velocidade da luz, e essas varrem o cone de luz do futuro. Então, diante do cone de luz do futuro está a região que pertence ao futuro para todos, independentemente da velocidade deles. Então, será que esse futuro não existe até ser criado pelo presente em evolução? Bem, essa ideia não parece correta. Considere o período do nosso presente. Podemos imaginar outros observadores nesse intervalo de tempo que certamente devem existir. Afinal, eles poderiam ter viajado para pontos em nosso passado. Eles têm cones de luz futuros semelhantes aos nossos, deslocados no espaço em relação ao nosso. O espaço abaixo de seus cones de luz futuros define todas as possíveis configurações do passado para eles, assim como acontece conosco. Agora, preencha nosso intervalo de tempo atual com observadores e seus eventos passados não fazem parte do universo em bloco, que não poderia ser considerado passado segundo alguém que vive em nosso presente. Bom, então vamos avaliar isso. É desafiador aceitar que só existe o presente, que apenas a fatia atual do universo de blocos tem uma realidade significativa, porque é impossível definir o que realmente é essa fatia. Também é desafiador aceitar que apenas o passado existe e o futuro não, pelo menos no sentido de um universo em bloco crescente. Isso ocorre porque o presente de alguém na sua fatia do presente poderia ser literalmente qualquer ponto do seu futuro. Portanto, temos aqui duas opções. Opção 1, todo universo em blocos tem uma existência significativa. Ou, na opção 2, se você não quer que o futuro exista, então você precisa negar a existência do presente, além de sua própria experiência imediata, que pode incluir eventos apenas do seu cone de luz passado. A segunda posição parece extrema e se assemelha à definição de solipsismo. Momento filosófico. O solipsismo é a consequência extrema de se acreditar que o conhecimento deve estar fundado em estados de experiência interiores e pessoais, não se conseguindo estabelecer uma relação direta entre esses estados e o conhecimento objetivo de algo para além deles. O solipsismo do momento presente estende esse ceticismo aos nossos próprios estados passados, de tal modo que tudo o que resta é o eu presente. Contudo, há uma maneira de suavizar essa noção e torná-la mais aceitável para os materialistas, ou seja, para aqueles que acreditam em um universo real, independente de si mesmos. E claro que eu me incluo nessa lista. Bom, para resgatar o materialismo sem exigir um futuro pessoal perfeitamente definido, precisamos recorrer à mecânica quântica. Essa teoria nos diz que todas as coisas fora do nosso cone de luz passado e até mesmo aspectos não observados do mundo dentro desse cone existem em um estado de indeterminação até serem observados. Então, dependendo de como você interpreta a mecânica quântica, isso poderia ser uma evidência a favor dessa negação solipsista da realidade externa. Mas o quantum também pode salvar o materialismo e o determinismo, se você quiser. Mas para fazer isso, você precisa que todas as realidades possíveis existam simultaneamente e persistam
no futuro. Bom, já falamos sobre isso antes e eu vou deixar esse vídeo como sugestão na tela final, sobre os multiversos. Bom, em breve a gente volta nesse assunto para ver o que essas ideias implicam sobre o tempo, o determinismo e o que significaria viver em um bloco multiverso. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like, que é super importante para engajar nosso vídeo nessa plataforma. Façam comentários com dúvidas, críticas, elogios. Voltando aqui para desejar um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigada por vocês fazerem parte dessa comunidade. Eu fico muito, extremamente feliz que vocês interagem, que vocês gostam, que vocês dizem que aprenderam determinado assunto. Então, por favor, continuem. Vamos dar continuidade à nossa comunidade nesse ano de 2024. Espero que vocês tenham uma passagem de ano maravilhosa, do fundo do meu coração. Gente, um beijo no coração de vocês e até uma próxima.